Fala pessoal, professor Arley aqui falando e a nossa videoaula de hoje é sobre os fenícios. Primeiramente a gente vai falar da origem do nome, fenícios. Gravem bem uma coisa, até o final do curso de História vocês vão estar falando grego. Por quê, professor? Porque a origem do nome fenício vem do grego, fíniques, que passou para o latim como pônicos. E o significado desses nomes, em ambas as línguas, é púrpura. Púrpura é uma cor. Né? E esse nome ele tem essa origem devido aos tecidos que eram comercializados pelos fenícios com essa cor. Era um dos principais produtos que eles comercializavam. Documentos da época dizem que essa cor era tão difícil de se conseguir e tão rara que o preço dela era cobrado em ouro. Para cada quilo de tecido era-se cobrado 1 quilo de ouro pelo preço dele. Por isso, como vocês podem ver aqui na imagem, né, era um tecido que era usado pelos nobres. Né? E ao contrário de outros povos que também tiveram seus nomes dados pelos gregos, como por exemplo os mesopotâmios, né? A gente sabe como os fenícios chamavam a si próprios. Né? Eles chamavam a sua região de Canaã e a si próprio de cananeus. Agora só não me peçam para ler esse nome em fenício, porque não vai rolar. Os fenícios eram um povo de origem semítica, assim como os hebreus e os árabes. E o seu território fica na região aonde hoje é o Líbano. Ela se estendia numa estreita faixa de terra que ficava ali espremida entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo, e que possuía pouca terra fértil. E a Fenícia era uma região bastante estratégica. Por quê? Ela ligava a região da Anatólia ao Egito e a Mesopotâmia ao mar Mediterrâneo. Vocês podem ver aqui no mapa que são regiões bastante montanhosas. E a Fenícia era que fazia essa conexão. E por que tão estratégica? Porque simplesmente era uma região que ligava a Ásia, a Mesopotâmia, a África, o Egito, e a Europa, o mar Mediterrâneo, fazendo ali comércio entre todas elas. E os fenícios, com um território espremido entre as montanhas e o mar, como já falamos, com pouca terra fértil para plantar e para colher, só tinham uma possibilidade para prosperar. Olha aqui os barquinhos, é isso mesmo. Eles se lançaram ao mar, né? Eles eram comerciantes marítimos, dominavam ali o comércio no mar Mediterrâneo. E como eles conseguiram isso? Apesar de ter pouca terra fértil, a região da Fenícia é rica em um tipo de árvore, essa árvore bonitinha que vocês estão vendo aí, que é o cedro do Líbano. Né? É uma árvore que dá uma madeira bastante leve e bastante resistente. A importância dessa árvore é tão grande, mas tão grande para a região, que o país que existe lá hoje, o Líbano, tem esta árvore na sua bandeira. E como grandes navegadores, os fenícios possuíam um grande conhecimento astronômico. Eles conheciam tão bem ali o movimento das estrelas nos céus que eles navegavam até mesmo à noite. Além disso, né, os seus navios eram leves e resistentes. Eles podiam ali carregar grandes quantidades de mercadorias e também eram ótimos navios de guerra. Mas os fenícios, além de grandes comerciantes e exímios navegadores, eles eram excelentes artesãos. Eles adquiriam matéria-prima, ou seja, os produtos na sua forma natural, como são tirados da natureza, por um preço baixo, né? Adquiriam matéria-prima barata,
fabricavam os produtos, ou seja, transformavam aquela matéria-prima em um produto que as pessoas desejassem comprar e vendiam esses produtos como mercadorias de luxo. Já falamos lá dos tecidos, né, de cor púrpura, que eram vendidos principalmente para os nobres, eram tecidos caríssimos, mas os fenícios também produziam produtos em vidro, como vasos e louça, joias, principalmente joias em ouro e pedra preciosa, eles eram ourives. Perfumes, eram grandes perfumistas, seus perfumes eram desejados ali pelos nobres de vários reinos, e também produtos em marfim, sim, marfim, dentes, presas na verdade, né, dos elefantes. Olha a judiação, coitado do bichinho. E a Fenícia, ela, assim como a Mesopotâmia, ela não é um reino, não é um império. A Fenícia ela é uma região. E assim como a Mesopotâmia da época dos Sumérios, que vocês viram lá na aula de Mesopotâmia, a Fenícia ela era composta de cidades-estado, ou seja, cidades independentes entre si. Elas tinham um idioma comum, uma cultura comum, muitas faziam comércio, tinham ali, né, ligações com as outras cidades, mas elas eram independentes, ou seja, cada um tinha o seu próprio governante. E as principais cidades-estados fenícias eram Sidom, Tiro, Biblos. Professor, uma pergunta. Biblos me lembra Bíblia, biblioteca, livros. Sim, meus caros aluninhos, exatamente, porque o principal produto comercializado pela cidade de Biblos era o papiro, que era usado para fazer livros, para se escrever. Por isso, a palavra, né, o nome da cidade, passou aí para a história como sinônimo de livro, Biblos. E Beritos, que é uma cidade que existe até hoje, né? Beirute, que é a capital do Líbano. E, e nas suas explorações ali pelo mar Mediterrâneo, ao mesmo tempo que faziam comércio com alguns reinos, com grandes cidades ali da Europa, da Ásia e da África, os fenícios também fundavam colônias ali nesses territórios. Né? Fundaram colônias tanto ali na Ásia Menor, no norte da África, no sul da Espanha, mas a principal de todas essas colônias foi Cartago, que vocês estão vendo aqui no mapa. Cartago ficava no norte da África, ali na região norte da África. Né? E uma questão bastante importante é que, com o tempo, muitas dessas colônias fenícias vão se tornar independentes das suas cidades-mães e vão fundar colônias, que foi o que aconteceu com Cartago, que se tornou independente da sua cidade-mãe, né, que era Tiro, e fundou ali colônias também pelo mar Mediterrâneo, sendo a principal de todas essas colônias Cartagena, ali no sul da Espanha. Mas guardem esse nome porque Cartago vai ficar muito poderosa e vai aparecer aí nos próximos capítulos. Mas nada de spoiler. Os fenícios, eles eram politeístas. Lembram-se que eu falei para vocês no começo da aula que até o final do curso de história vocês estarão falando grego? Pois é. Polis significa muitos e theos significa Deus em grego. Por isso, politeístas, muitos deuses. E a palavra fenícia para Deus era El, e para deusa Elot. Mas El também era o nome dado ao Deus Supremo dos fenícios, ao pai dos deuses fenícios.
Só que ter vários deuses não significa que todos adoravam todos esses deuses. Cada cidade fenícia tinha o seu próprio deus ou um casal de deus protetores, né, que são chamados de deuses tutelares daquela cidade, ou seja, os deuses que cuidam daquela cidade. Como, por exemplo, Tiro, que tinha o deus Melkart, e Sidom, que tinha o deus Eshmun. Né? Aqui são as ruínas do templo de Eshmun, na cidade de Sidom. Mas a grande contribuição dos fenícios, além do comércio, além de todos os vários produtos, mas o que chegou até nós é o alfabeto fenício. Olha ele que bonitinho. Dá para escrever, todo mundo escrever seu nome direitinho aí com o alfabeto fenício, não é verdade? Vai ficar uma maravilha, né? E o próprio nome alfabeto vai vir das duas primeiras letras do alfabeto fenício, Aleph e Beth, que vão passar ali para o grego como alfa, beta. Por isso o nome alfabeto. E vocês estão olhando essas letrinhas e estão falando assim, professor, mas não pode ser que esse alfabeto tenha chegado até nós. Pois é, caros aluninhos. Ele chegou. Olha que bacana, né? Os alfabetos fenício, aqui na segunda linha, e as suas variações, passando pelo grego na linha de baixo, até chegar no primeiro alfabeto latino. Aqui, ó. Depois vocês têm ali o alfabeto romano e o latim moderno, que vocês podem ver que aí vocês reconhecem todas as letrinhas, não é? Então, olha como é importante ali a escrita fenícia para chegar até nós. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre os fenícios. Então, deixo para vocês um grande abraço, uma boa Páscoa, um bom fim de semana e um feliz ano novo para todos.